No discurso da posse, a presidente Dilma Rousseff anunciou que nos próximos 4 anos, a prioridade de seu governo será a educação, com o lema Pátria Educadora. Mas para atingir o objetivo, o país tem um enorme desafio pela frente. Há 22 anos como educadora, Gabriela vê muitos colegas de profissão fazendo jornada tripla para garantir um salário maior. No ano passado, o piso nacional dos professores da educação básica era de quase R$ 1.700 para 40 horas semanais. Acho que isso é um desafio muito grande para o professor, para ele acompanhar, para ele avaliar, para fazer o diagnóstico do que a criança precisa, né? Você precisa ter esse olhar. E como ter esse olhar numa sala tão grande, com tantas crianças, desde a educação infantil até o ensino médio? Em 2016, o número de alunos vai ficar maior. O ensino vai ser obrigatório a partir dos 4 anos de idade, o que representa 3 milhões a mais de estudantes. Os problemas vividos pelos educadores no dia a dia se refletem no desempenho dos estudantes e mostram que os desafios do Brasil na educação vão muito além de colocar os alunos na sala de aula. Ao tomar posse hoje, o novo ministro da Educação, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes, citou como desafios melhorar o salário dos professores e rever a grade curricular, processo que pode levar 2 anos. Cada estado tem autonomia e o que nós queremos então é caminhar para a unificação de um currículo básico e currículos que tenham identificação com realidades regionais. O novo ministro vai administrar um orçamento previsto em 100 bilhões de reais, mas tornar o Brasil uma pátria educadora pode custar mais. No último relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o país foi o penúltimo no gasto anual por aluno, com pouco menos de 3 mil dólares. Perde para outros emergentes, como Turquia e México. Para este professor de políticas educacionais, a presidente quer ampliar o debate com a criação do slogan. Não só destaca a educação, que é algo interessante, porque coloca num primeiro plano a educação escolar, mas ao mesmo tempo, eu creio que ela está chamando a atenção para a necessidade dessa articulação política, né, para o enfrentamento dessas questões. Olha só, nós trouxemos aqui para o telão alguns indicadores da educação básica no Brasil, só para deixar claro o tamanho desse desafio enorme de transformar o país em uma pátria educadora. São dados baseados no Plano Nacional da Educação, que estabeleceu 20 metas a serem cumpridas até 2024. O plano foi lançado pelo próprio governo Dilma e está em vigor no país há 190 dias. Vamos dar aqui uma olhadinha, olha. Na educação infantil, 18% dos alunos entre 4 e 6 anos estão fora da escola. A meta para 2016 é 100%. No ensino médio, os alunos entre 15 e 17 anos não concluíram o ensino médio, 46%. A meta para 2024 é 85%. Existe um contingente de 3 milhões de pessoas que estão fora da escola. É quase que um Uruguai inteiro. Já no que diz respeito à educação infantil, no terceiro ano do ensino fundamental, a aprendizagem adequada, somente 44% das crianças que estão no terceiro ano do ensino médio fundamental têm proeficiência em leitura, 33% em matemática e 30% em escrita. No que diz respeito à meta para elevar a qualidade do ensino básico no Brasil, a escolaridade média, a meta é elevar para 12 anos. Só que olha só que interessante, alguns grupos estão bem abaixo disso. Negros, por exemplo, têm 9 anos de escolaridade média no Brasil. No Nordeste, esse número é 8,9 anos. Entre os 25% mais pobres da população brasileira, 7,9 anos de escolaridade média. E na área rural, são 7,6 anos de escolaridade média. Para terminar, entre os professores, aquilo que diz respeito à qualidade do ensino no Brasil, dos professores, no que diz respeito aos professores, somente 48% dos professores que ensinam no ensino médio têm licenciatura, ou seja, eles são especialistas na matéria que eles ensinam, matemática, física, geografia, entre outras. Licenciatura de professores do ensino fundamental cai ainda mais, 33%. E o rendimento médio dos professores brasileiros é 51% do que ganham outros profissionais que têm ensino superior e atuam em outras áreas. Bom, boa noite para vocês. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Cultura. A pergunta que a gente ouve, né, e que automaticamente vem à cabeça quando a gente vê todos esses dados é:
4 anos e um slogan serão suficientes para trazer para o país uma situação diferente da educação e transformar, de fato, o Brasil numa pátria educadora? Não, são suficientes para começar, digamos assim. O mais importante, do meu ponto de vista, é que plano, né? Que planejamento é que se vai fazer para atingir esse objetivo. Mesmo que não seja atingido em 4 anos, se um bom planejamento puder colocar as bases para que ele seja atingido, digamos, em 12 anos, seria mais plausível que aquele é o percurso de uma criança por grande etapa, né? A maior parte da etapa do seu ensino fundamental. E médio, isso seria já muito bem-vindo, não é? Ao meu ver, junto com a melhora do salário, que é fundamental, que é algo com o qual não se vai para frente mesmo, há que se ter um planejamento de recapacitação, seleção dos melhores professores, treinos, cursos e uma motivação do papel do professor em sala de aula, dos recursos que ele tem para ensinar. Ou seja, é algo muito possível de ser feito, absolutamente possível. Tem que se vestir pesado. Agora, Saldiva, o governo abriu mão de ter um técnico na educação, como vinha acontecendo nos últimos governos, e colocou Cid Gomes, que é um ex-governador do Ceará, do PROS, né, para tentar uma certa acomodação política ali. Ele conseguiu no governo do Ceará alguns resultados bastante expressivos. O IDEB, o Índice de Educação Básica lá no Ceará, saiu de 2005 para 2011 da 20ª posição para a 4ª ou 5ª posição, se não me engano. Dá para acreditar que Cid Gomes irá fazer um bom trabalho? Bom, eu torço para que ele faça. Veja, eu sempre fui contrário, pessoalmente, que pessoas sem formação específica na área sejam ministros. Mas talvez o desafio de colocar educação como tema central de uma política de governo mereça uma pessoa que tenha a capacidade de fazer essa articulação política e consiga convencer a área econômica, a área de planejamento, que isso deva ser colocado como tema central. Eu acho o lema bom do ponto de vista mercadológico, mas ele é falho do ponto de vista conceitual. Educação você não tem na escola, educação você tem, é um conjunto de valores que se adquire na sua casa, através de vivências. E a escola não foi feita para educar, ela foi feita para fazer que o indivíduo aprenda. Então, educação é diferente de ensino. Ensino significa, eu ensino, mas não quer dizer que as pessoas aprendam. E aprendizado é uma outra coisa. O processo de melhoria da educação começou há muito tempo, através da própria CAPES participar disso, a partir de um programa extenso de capacitação, de formação de professores do ensino médio, para ensinar matemática, química e português. Os chamados Prof-Mates. Centenas de milhares de pessoas foram capacitadas ao longo desse tempo. E eu acho que a presidente não deve, eu me recuso a falar presidenta, já que estamos falando de educação, né? Ensino, só no castelhano que você... Não está errado. As duas formas são aceitas. Mas no castelhano que você usa. Mas o presidente, então você tinha que falar presidento, né? Mas eu acho que a presidente não deve... se preocupar que o mandato dela seja resolvido, porque seria ilusão imaginar que em 4 anos você consiga vencer o fosso e o desafio que a educação hoje representa, principalmente ensino fundamental e médio. Então eu torço para que o Cid Gomes tenha a capacidade política para se articular, eu torço para que a gente coloque recursos suficientes para a educação fazer, e eu fico feliz com uma ideia de que você não coloque o tema econômico como central. Quer dizer, a gente está sempre falando de economia, mas aparece uma novidade, educação. O Pedro Gandola está dizendo aqui, o problema é definir a educação. Que ser humanos queremos formar? Com que objetivo? O Estado pode formar sujeitos críticos? O William Souza, pelo Facebook, lembra que o dinheiro do pré-sal irá para a educação, conforme a própria presidente colocou ontem. Mas só recurso não adianta, né? Não, um planejamento. Há que se ver realmente que planejamento vai ser feito, com que tipo de meta, que tipo de ações, né, para que isso seja alcançado. Como eu falei, aumentar o salário do professor é fundamental. Junto com isso, é um treinamento, reciclagem, conseguir incentivar os melhores professores e não simplesmente, né, investir sem um planejamento, sem uma meta de ser atingida, sem um estudo profundo do que realmente está falho dentro de cada instituição. Agora, a $60 o barril de petróleo, o dinheiro do pré-sal não vai ser... Porque, veja, o que os países estão fazendo né? começa a inviabilizar até esse sonho. Portanto, acho que, independente de variação do mercado, a educação deve ser mesmo
a opção, independente das fontes de recurso que devam existir. Dermival Silva diz que todo governo tem na sua plataforma a prioridade da educação. Esperamos que desta vez seja verdade a intenção de priorizar este setor, que todos são unânimes sobre a sua importância para um Brasil eu de compartilho primeiro o ceticismo, mundo. né? A importância de dizer, olha, vamos ver a que veio agora, né?